Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo apenas desse domingão. Domingo agitado, domingo movimentado, domingo de quartas de final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, domingo de terceira rodada do Campeonato Carioca, tendo a partida entre Vasco da Gama e Boa Vista. E aqui no canal do Gigante você verá tudo sobre esses jogos e não apenas sobre essas duas partidas, como também sobre as últimas notícias, novidades do nosso Cruz Maltino. Tem informação sobre Brian Rodrigues, sobre Rayano, Palmeiras e o Vasco tentando negociar com o Clube Paulista a chegada de dois jogadores aqui para a Colina Histórica. Tem informações também sobre Capasso brilhando no treino do profissional nessa manhã de domingo e muitas outras informações. Dito isso, você aí, torcedor vascaíno, terá pela frente um Fala Gigante agitado, movimentado, cheio de novidades, informações e completamente imperdível. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, vascaíno, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia. Nós temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Entretanto, hoje é diferente. Hoje é dia de Vasco e Boa Vista, hoje é dia de Vasco e Corinthians pela Copinha. A gente vai aparecer com uma live aí, por volta das 9 horas da noite, para falar sobre o jogo do Vasco e do Boa Vista e falar também sobre essa partida da Copinha. Enfim, meu amigo, fique ligado, fique atento, com a coisa a gente volta só depois também do Vasco e Corinthians pela Copinha, falando sobre tudo aí dessa rodada dupla. Fechado? Vambora então, deixa o like, se inscreva, compartilhe, vamos juntos chegar a essa marca tão importante dos 150 mil inscritos. Quero começar aqui falando com vocês sobre Capasso, porque hoje o Vasco da Gama treinou, né, meu amigo, pela parte da manhã no nosso CT, um treino, é claro, importante, preparação para essa partida do próximo dia 23, o Vasco da Gama estará enfrentando aí a equipe do Madureira, lá na Arena da Amazônia, nessa próxima quarta ou quinta. Hoje é domingo 19, 20 segunda, 21 terça, 22 quarta, quinta-feira, dia 23, na Arena da Amazônia, o Vasco da Gama estará enfrentando a equipe do Madureira. Um jogo importante, é claro, né? Será a primeira partida desse elenco profissional do Vasco da Gama, desse elenco principal do Vasco da Gama, melhor dizendo, né? Uma expectativa grande, eu acho, de todo torcedor. Eu, pelo menos, estou nessa espera, estou nessa expectativa de ver Coutinho, Payet, Verratti, Piton, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, João Vitor, todos ali juntos, Tietê, estreando com a camisa do Vasco da Gama. Eu quero ver, eu creio que você aí, Manauara, está também ansioso e deixa aí nos comentários se você vai aparecer nesse Vasco Madureira. E na preparação para essa partida hoje, tivemos o treino no CT. E olha simplesmente o que aconteceu. Essa é a primeira imagem do treino acontecendo aí, né? Vou até, antes de passar a imagem a vocês, explicar. É um defesa contra-ataque, né? É assim, é o Vasco como se estivesse jogando em linhas altas, tendo 8 jogadores de colete amarelo atacando e tendo exatamente 6 jogadores de colete preto defendendo. Defesa e ataque. A gente vê aí o Piton bem aberto pelo lado esquerdo da imagem. Acho que dá para perceber. A gente tem, eu vou tentar identificar os jogadores, tá? O Capasso, sendo esse último homem. A gente tem o Paulinho, a gente tem o Tietê, a gente tem o Jair, a gente tem o Coutinho. E o Vasco rodando a bola, como se estivesse realmente no campo ofensivo do adversário. E o Capasso sendo esse zagueiro jogando mais de uma forma adiantada. E aí o Vasco rodando a bola, o Tietê rola para trás, o Capasso escora e acerta um chutaço. Um lindo gol no treino. E se você acha que para por aí, não para, meu amigo, porque o treino continua rolando. Isso tá em um outro momento do treinamento. E o Capasso me apronta mais uma. Olha aí o que Manuel Capasso aprontou. Esse treino já é um pouquinho diferente, é um treino, é um rachão, né? Um treino de campo assim menor. E o Capasso faz um golaço, meio que uma espécie de voleio, de canhota, o que é considerado a sua perna ruim. Então assim, o Capasso ele tá
brilhando nos treinos, pô. Brilhando, marcando golaços nos treinos no CT Moacir Barbosa. Olha a loucura, meu amigo. Manuel Capasso, que é conhecido por fazer gols, tá? É um jogador que tem como ponto forte a sua bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Na última temporada, né? Vestindo aí a camisa do Olímpia, o Capasso às vezes pisava na área e conseguia fazer os seus golzinhos. E aí agora no Vasco da Gama ele também deu para, pelo menos nesse primeiro momento, fazer os gols. Só para você ter noção, né? O Capasso do Olímpia na última temporada teve 5 gols e 2 assistências. Então, assim, Capasso tá aí, cara. Eu já falei no vídeo. Pra mim, utiliza o cara no Carioca. Testa o cara no Carioca. Por que não? Deixe a sua opinião nos comentários se você concorda com isso, né? E falando em treino, vamos virar um pouco aqui a chave. Quero falar com vocês, meu amigo torcedor, sobre a questão da copinha, né? Já já o Vasco da Gama entrará em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E teremos talvez um dos nossos grandes destaques dessa geração entrando em campo, que é o Lucas Zucarello. Jogador jovem, né, de apenas 17 não, hoje o Lucas Zucarello, vou até confirmar aqui com vocês a idade dele, para não me comprometer. Mas, salvo engano, é exatamente isso, tá? É um jogador muito jovem. O Lucas Zucarello tem apenas 18 anos de idade, completou 18 agora nesse último dia 2 de dezembro. Surreal, sim, surreal. Ele foi captado na base do esporte ainda muito jovem, com apenas 15 anos, já se destacando no sub-17 do esporte com 15. Era o grande nome da base do clube pernambucano. Chega ao Vasco, brilha jogando sub-17 e já é um dos grandes nomes do sub-20, com 18 anos de idade. Craque é assim. Se destaca nas categorias acima, como idade da categoria de baixo. Hendrick, com 16, já era um fenômeno no 20. A gente consegue identificar um craque quando isso acontece. Quando é um jogador jovem já brilha. O Ryan, por exemplo. A gente pode ter todas as críticas ao Ryan, mas é um jogador diferenciado. Por quê? Porque com 16, 17 ele já brilhava no sub-20. E já chegou marcando gol no profissional naquela partida contra o Inter no Beira-Rio. Então, querendo ou não querendo, o craque é assim, é diferenciado. E agora a gente está vendo mais o Zucarello na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se destacando com a camisa 10 do Vasco da Gama na Copinha. E aí foi gerada uma grande dúvida. Por quê? Porque o Zucarello foi um nome que o diretor executivo hoje da base, Rodrigo Dias, tirou lá atrás, no ano de 2022, da base do esporte. E aí tem uma dúvida de como tá os percentuais do direito econômico, né, do Lucas, entre Vasco e esporte. Quanto o Vasco tem, quanto o Lucas tem. E a gente vem aqui nesse vídeo para explicar a vocês. O Vasco hoje tem 50% dos direitos econômicos do Lucas Zucarello. O Esporte Clube do Recife tem os outros 50%. No início desse ano de 2025, o Vasco renovou o contrato com o Lucas até o final de 2028, já entendendo que ele iria ser um destaque na Copinha e era necessário resguardar o jogador. Entretanto, no contrato entre Vasco e Sport, há uma cláusula contratual que dá ao Vasco da Gama a opção de comprar mais 20% dos direitos econômicos do Lucas. E a expectativa é, claro, depois dessa copinha magnífica que o Lucas está fazendo, que o Vasco, logo após essa copinha, compre os direitos econômicos do jogador, os 20% que tem direito. Então, o Vasco deve, em breve, nesses próximos dias, comprar mais 20% dos direitos econômicos pelo valor de R$500 mil, um valor pouco baixo diante da bola que o Lucas Zucarello está jogando. Então, com isso, o Vasco da Gama terá 70% dos direitos econômicos do Lucas e o Esporte Clube do Recife outros 30%. O Sport ainda conseguiu se resguardar quanto a esse grande jogador que eu acho, tenho convicção, que se jogar essa bola que está jogando na Copinha no profissional em breve, vai estar sendo vendido por um valor muito alto. Dizer que o Lucas se destaca e o Vasco consegue uma venda por ele de R$120 milhões. O Vasco, volta a repetir, terá direito a 70%, perdão, dessa venda de 120. Quanto é 10% de 120? Uma dúvida que pode gerar é exatamente quanto é 70% de 120. R$84 milhões e o restante ficaria nos bolsos do Esporte Clube do Recife. Então, assim, é o Vasco, é claro, infelizmente não tendo todos os direitos econômicos do jogador, mas conseguindo se resguardar contra isso. Uma promessa, um craque diferenciado, é uma joia da nossa base. Lucas Zucarello, um jogador aí de muito potencial e com um futuro enorme e esperançoso pela frente. E já que estamos falando sobre promessa, deixa a sua opinião nos comentários se você espera muito de Lucas. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, Leandrinho, jogador da nossa base, né? Na seleção brasileira, que legal, né?
O Paulinho, que se apresentou à seleção brasileira na Granja Comari nessa última sexta-feira e se encontrou com o Leandrinho, que está por lá também treinando com a seleção de base, que vai estar presente, né, para a disputa do Sul-Americano Sub-20, que vai começar aí já nesses próximos dias de janeiro. E além do Leandrinho, quem também está na base... Bom, torcedor vascaíno, hoje é daqui, ó, direto do CT, e o negócio é o seguinte, já sabe, né? A gente acabou ficando esse período de festa de final do ano sem postar vídeo aqui no canal. E o YouTube tá enxugando a divulgação do nosso trabalho. Então peço pra você aqui rapidinho para largar o dedo no like. Larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei e ajude a divulgação desse vídeo. Show? Conto com você, ó. Não posso mostrar muita coisa não. Valeu, rapaziada. Bom, torcedor, rapidinho paramos o vídeo para dar esse recado. Deixa o like, ajudem o nosso crescimento. Vambora então falar de Vasco, né? Porque quero falar aqui com vocês agora, sabe sobre quem? Ryan, meu amigo. Porque o garoto Ryan, que é um dos destaques da base do Vasco da Gama, sempre foi um dos destaques da nossa base, é um dos destaques dessa seleção brasileira sub-20. E o que temos a trazer aqui a vocês sobre Ryan, dar aí a fonte, baseada lá do NTcast, na torcida vascaíno, trouxe uma informação bem interessante sobre a situação do garoto Ryan. Qual é essa informação, meu amigo torcedor vascaíno? Ryan, cria da base Cruz Maltina, que vem sendo alvo de vários clubes do futebol mundial, como, por exemplo, Southampton da Inglaterra, próprio Barcelona já sondou o Ryan através do Deco, que é um dos representantes do Barcelona aqui na América do Sul, e vários outros clubes, meu amigo. É muito clube interessado no futebol do Ryan. Fiorentina também, que veio forte aí alguns dias atrás, né? Oferecendo na mesa do Vasco da Gama em torno de 80 milhões de reais para ter o Ryan e deixar o Vasco da Gama com mais 20% dos direitos econômicos. O Lyon, perdão. Enfim, meu amigo, é muito clube interessado no Ryan. Muito mesmo. E o Vasco, sabendo disso, adotou uma estratégia diferente. O Vasco precisa de dinheiro? Precisa. Mas o que o Vasco entendeu? Olha só. A gente tem o Ryan aqui. O Ryan tem 18 anos de idade. Isso é o Vasco pensando internamente, tá? O Ryan tem um contrato com o Vasco até o final de 2025. Dá para vender o Ryan agora? Dá. Mas eu te garanto também que se o Vasco quisesse vender o Ryan agora, o Vasco não iria conseguir mais de 100 milhões de reais por ele. No máximo, estourando 100 milhões. Mas a expectativa era que o Vasco conseguisse 90, de 80 a 90 milhões de reais pelo Ryan. É muito dinheiro? Até é. Mas qualquer negociação desse contrato do Ryan que ultrapassasse os 10 milhões de reais, o empresário do jogador, é claro, junto com o Ryan, teria porcento a 10% do valor total. Então, se o Vasco vende o Ryan por 80, 8 milhões seria do Ryan. Então, o Vasco só venderia por 72. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas o Vasco sempre esperou muito mais pelo Ryan, por tudo que ele fez na base e por internamente entender que o Ryan pode dar mais em campo. Só que ainda não virou aquela chave dele na equipe profissional. Então, qual é a situação do Vasco? O Vasco hoje traçou a seguinte estratégia. Vamos segurar o Ryan por mais uma janela. O Vasco não vai vender o Ryan nessa janela de transferências. Por quê? Por conta desse sul-americano especificamente. O Vasco entende que o Ryan não brilhou ainda no profissional, mas que na base o Ryan consegue aparecer. Na base, o Ryan consegue mostrar um bom futebol. Então o que o Vasco da Gama fará? Até baseado no Sul-Americano Sub-17 que aconteceu, salvo engano, ou no ano passado ou no ano retrasado, o Vasco da Gama vai esperar, vai renovar o contrato com o Ryan agora. O contrato com o Ryan já está à beira de ser oficializado, renovado, uma valorização salarial para o jogador, com mais tempo de contrato. E a partir dessa renovação contratual, o Vasco terá um resguardo maior sobre o Ryan. E com esse sul-americano que está aí, ó, o Vasco espera que o Ryan brilhe, se destaque, seja um dos grandes jogadores, talvez o artilheiro da competição, o melhor jogador da competição, que seja. Olha como isso valorizaria. Imagina o Ryan sendo o melhor atleta do Sul-Americano Sub-20. Ele voltaria muito mais valorizado. Se o Ryan custa hoje 80, sendo o melhor atleta do Sul-Americano, ele custaria 150, só para vocês entenderem um pouquinho da situação. Então o Vasco está colocando muita esperança nesse Sul-Americano. E aí, o Ryan brilhando no Sul-Americano, o Vasco teria por objetivo a sua venda. Entretanto, tem as coisas chegando que o Vasco está começando a olhar e falar, caraca, tá ficando interessante o negócio. Por quê? Hoje,
O canal Na Torcida Vascaínos, como a gente já havia dito a vocês, trouxe mais uma novidade sobre o caso Ryan. Há um tempinho atrás eles já haviam colocado à mesa essa informação e hoje tivemos mais detalhes, que é do interesse do Palmeiras, sim, Palmeiras, Clube Paulista, no Ryan. O Palmeiras está gastando muita grana, contratou o Paulinho, contratou o Franco Facundes, salvo engano, né? Esqueci o nome dele, um baita atacante, estava atuando na MLS e tá gastando. Palmeiras está disposto a gastar. Até o nome do Andrés Pereira, Matheus Pereira, foi se falado no Palmeiras. E hoje o Ryan, o nome que também está sendo falado por lá. O Palmeiras olha com muito cuidado para o Ryan. E a gente está falando de um clube que sabe dar espaços para jogadores jovens subir para o profissional e se destacar. Esse clube é o Palmeiras. E o Palmeiras tem interesse na contratação do Ryan. Entretanto, o Palmeiras não quer o Ryan agora imediato com uma compra. Qual é o objetivo do Palmeiras? Um empréstimo. O Palmeiras foi ao Vasco e propôs um empréstimo do Ryan por uma temporada. Uma temporada. O Abel já deu aval para que isso acontecesse. E o Palmeiras hoje negocia com o Vasco exatamente isso. Há, entre a diretoria do Vasco e a diretoria do Palmeiras, uma boa relação. E o Vasco da Gama hoje automaticamente negocia. Acontecendo um empréstimo, o Vasco vai colocar uma opção de compra lá em cima, tá? Alta. O Vasco vai colocar um valor altíssimo no passe do atacante. E, caso o Palmeiras aceite esse valor alto na opção de compra, tende as conversas sim a evoluírem. Tá, Lucas, e o que o Vasco ganharia com esse empréstimo? O Ryan vai para o Palmeiras e fica por isso mesmo? O Vasco vai perder o Ryan? Não. Além, é claro, do Ryan, meu amigo, se valorizar, ao meu ver, muito mais no Palmeiras do que no Vasco. É porque o Palmeiras terá o Super Mundial aí. Já pensou, o Ryan brilha no Super Mundial com o Palmeiras? Vai valorizar-se ainda mais. Mas não é apenas a questão do Vasco valorizar o Ryan que essa negociação pode estar acontecendo. É porque o Vasco pede ao Palmeiras 2 jogadores para liberar o Ryan. E aí eu acho que esse é o ponto-chave. A ideia do Vasco e do Palmeiras nessa negociação é o Vasco emprestar o Ryan para o Palmeiras, o Vasco colocar um passe alto, o Ryan se valorizar no Palmeiras e o Vasco ter 2 jogadores do Palmeiras aqui. Quais são os nomes que o Palmeiras vai ceder ao Vasco da Gama? A informação é que são nomes que o Palmeiras hoje não conta para a temporada de 2025 ou reservas. Em sua grande maioria, automaticamente reservas. Nenhum nome do time titular. Ah, Lucas, o Murilo. Amigo, o Murilo hoje é titular do Palmeiras. O Murilo hoje não sai do Palmeiras. Sem informação. O Vasco até tentou realmente sondar, mas esquece o Murilo. O Vasco da Gama não vai conseguir ter o Murilo aqui, ainda mais por um empréstimo. Nomes reservas. Vou dar exemplo aqui a vocês. Temos o exemplo, talvez, tá? Do Marcos Rocha, que é um nome que internamente o Palmeiras sabe que já está chegando ao final de ciclo. Nomes como, por exemplo, o meio-campo Rômulo, meio-campo do Novo Horizontino, que brilhou muito na última, do Água Santa do Novo Horizontino, que brilhou, o Palmeiras contratou. Nomes como Bruno Rodrigues, atacante que era do Cruzeiro, o Palmeiras contratou também, teve uma lesão grave na última temporada. Nomes como, por exemplo, o Rony, tá? Que talvez seja a bola da vez aí nessa troca. Posso te falar? Posso te falar real? Eu acho que hoje o Rony é muito mais importante pro Vasco do que o Ryan, que é um jogador mais pronto. Acho que o Vasco hoje precisa de atletas prontos. E o Ryan já mostrou que não talvez esteja pronto para jogar no profissional do Vasco neste momento. Então assim, é o Vasco negociando, o Palmeiras querendo negociar e as coisas estão acontecendo aos pouquinhos. Boa notícia! Você concorda com as trocas? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Informações, é claro, que movimentam aí, né, os bastidores da nossa colina histórica. E para fechar o vídeo, falar com vocês só sobre Brian Rodrigues, porque o empresário do Brian, Edgardo La Salvia, ele deu uma entrevista ao canal Punto Penal en el 10, uma rádio, né, uruguaia. E aí ele falou sobre o Brian, foi questionado, porque, é claro, no Uruguai se fala muito sobre o jogador que é uruguaio, mesmo ele atuando no futebol mexicano. E aí o Edgardo La Savia foi direto ao ponto. Ele falou: eu adoraria que o Brian Rodrigues continuasse na Europa, mas a possibilidade dele continuar sua carreira em um clube grande do Brasil, mas há a possibilidade dele continuar sua carreira em um clube grande no Brasil. Então, assim, ele
mais uma vez confirmou as tratativas com o Vasco. Praticamente disse, né, que mesmo o desejo dele sendo que o Brian fosse para a Europa, hoje a possibilidade maior realmente é que ele vista a camisa de um clube aqui do futebol brasileiro, e a gente sabe muito bem das negociações que há entre Vasco da Gama e América do México por Brian. Essa semana teremos aí já uma reunião entre as partes, onde o Vasco colocará a grana na mesa para comprar os direitos econômicos do jogador. Esse é o objetivo do nosso Cruz Maltina. Então, Brian Rodrigues tende a ser esse reforço para a ponta esquerda Cruz Maltina. Uma boa notícia, uma boa informação, também movimenta os bastidores aí da nossa colina histórica. Show, vascaíno! A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá? Desse domingão. Já já a gente volta com o nosso Boa Noite Gigante, cheio de novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno! Escrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!